Salve galera! Estamos dando início aí ao primeiro vídeo da Semana Deserto do Atacama. E qual que é o objetivo, né, dessa semana aqui que estaremos compartilhando vários conteúdos aqui sobre o deserto do Atacama? É poder realmente levar informações aí para que vocês possam aproveitar da melhor maneira possível a viagem de vocês para o deserto do Atacama, que é uma viagem espetacular. Bom, nesse vídeo, pessoal, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o planejamento da viagem. E por que não? Porque recentemente eu já fiz uma série de 4 lives falando apenas sobre planejamento e execução de viagens de longa distância. Então, a parte de preparação da viagem e uma série de outros cuidados, de forma mais geral, vocês podem encontrar nesses vídeos, tá? São 4 vídeos que foram gravados sobre esse assunto, tá? Então, inclusive, quem estiver aqui acessando esse vídeo pelo meu canal no Telegram, logo no início das postagens do canal já tem aí o link dos 4 vídeos dessa série aí de lives sobre planejamento e execução de viagens de longa distância. Tá? Então aqui a gente vai concentrar mais na questão mesmo de roteiro, que acho que é o que mais vai importar aqui pra gente. Bom, vamos lá, pessoal. Bom, primeiro algumas informações gerais, tá? Antes de a gente entrar aqui no roteiro diretamente. Quando a gente fala de uma viagem para o deserto do Atacama, a gente está falando principalmente aí de passar por 2 países, Argentina e Chile. Tá? É óbvio que tem várias outras opções, tem pessoas que de repente entram pela Bolívia e depois saem para o deserto do Atacama, ou então passam pelo Uruguai primeiro para depois ir para a Argentina. Então, como são muitas as possibilidades, e aí a gente não tem aqui por objetivo explorar todas as possibilidades possíveis, então eu vou aqui me basear naquela que é a situação mais comum e que acontece na grande maioria das vezes para quem faz uma viagem para o deserto do Atacama, que é cruzando a Argentina para chegar até o Chile. Falando desses 2 países, Argentina e Chile, então a gente tem o seguinte: para ambos os países, a gente pode viajar para lá tranquilamente com a nossa CNH, não é necessário tirar a permissão internacional para dirigir. A moto tem que estar no nome do piloto, caso não esteja, é necessário fazer uma autorização apostilada em cartório. E também tem o seguinte: seguro obrigatório. Para a Argentina, carta verde, e para o Chile, SOAPEX. Perfeito? Então, assim, de linhas gerais, também o meu objetivo aqui com esse vídeo não é entrar também nesses tipos de detalhes, tá? Eu quero me ater mais ao roteiro, mas só dando aí uma visão geral do que é necessário. Bom, vamos lá então ao que interessa. Primeiro de tudo, pessoal, antes de entrar no roteiro, eu queria situar com vocês aqui o seguinte. Quando a gente fala de deserto do Atacama, às vezes é comum algumas pessoas de cara imaginarem o seguinte: São Pedro de Atacama. Então, quando a gente fala de deserto do Atacama, o primeiro nome que vem à cabeça é a cidade de São Pedro de Atacama e a mão no deserto. Bom, só que o deserto do Atacama é muito mais do que isso. É óbvio que São Pedro do Atacama, ali, tanto na cidade como ao redor ali, a gente encontra boa parte das principais atrações turísticas da região. A mão no deserto não fica ali próximo a São Pedro de Atacama, fica ali próxima a Antofagasta, a 80 quilômetros de Antofagasta, tá? Ao sul de Antofagasta. Mas a região, ela é uma região muito bonita e que tem muitas coisas legais,
Não só outras atrações turísticas, mas principalmente muitos trechos de rodovias que são assim perfeitos. Foram rodovias que foram construídas no lugar ideal para você estar fazendo uma viagem de moto. Então, nas dicas que eu vou dar aqui de roteiro, para que a gente aproveite aí a viagem da melhor forma possível, a gente vai explorar aqui ao máximo, né, o que é possível, né, ou pelo menos o que tem de mais legal, a região do deserto do Atacama. Então, se a gente olhar aqui nesse mapa, ó, essa região que está aqui em amarelo é a região do deserto do Atacama, a região principal, porém ela se estende também nessa região que está aqui em laranja. Então, se a gente for olhar aqui, ó, a região do deserto do Atacama, ela pega uma parte bem grande do norte do Chile, estende aqui um pouco mais ainda, então é uma região bem grande do Chile. Ela pega aqui também, ó, um lado aqui, ó, sudoeste, ou perdão, noroeste da Argentina, tá? Sudoeste da Bolívia e sul do Peru. Então, ó, se a gente for falar de São Pedro de Atacama, ele estaria mais ou menos aqui, ó, onde o ponteiro do mouse está parado. Então, se a gente for olhar, então realmente a gente tem uma região muito maior do que a região de São Pedro do Atacama, que pode e deve, né, ser explorada aí dentro das limitações, obviamente, de tempo, mas que devem ser exploradas aí quando a gente fala de uma viagem para o deserto do Atacama. Então, o que a gente vai estar conversando aqui ao longo dessa semana, pessoal, é justamente passando, né, algumas sugestões para que dentro de uma quantidade de dias razoáveis a gente possa explorar ao máximo aqui a região. Lógico, quanto mais dias, quando a pessoa não tem problema, tempo não é um fator limitante, então dá para fazer aqui 1001 opções diferentes de roteiros, tá? Mas não tem condições, a gente não vai explorar aí todas as possibilidades. Então eu vou naquela que realmente eu acho que é a ideal, né? E que realmente vai ser uma viagem aqui fantástica. Bom, então legal. Para isso, a gente vai aqui agora no Google Maps e aí a gente vai aqui visualizar algumas situações. Bom, primeiro de tudo, deixa eu falar aqui com vocês sobre a questão das possibilidades de aduana para a gente fazer a saída do Brasil para a Argentina. Bom, aqui, pessoal, eu vou falar especificamente sobre 4 opções de aduanas. Não são as únicas que existem, mas são as que eu conheço, as que eu já utilizei, tá? Então eu não tenho condições, não me sinto à vontade aqui para falar de coisas apenas que eu pesquisei pela internet, que se eu não tiver realmente um conhecimento real, né, prático de fato. Bom, as aduanas aqui que eu já utilizei e ainda utilizo algumas delas com frequência quando vou para a Argentina, é aqui a saída por Foz do Iguaçu, é a saída, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, para que a gente veja no mapa, aqui ó, a saída por Dionísio Cerqueira, mais ao sul a gente tem aqui uma outra saída por São Borja, e aqui mais abaixo temos uma saída aqui por Uruguaiana. Então já vou aqui, pessoal, eliminar algumas saídas aqui, algumas aduanas que eu já não utilizo há algum tempo. Então a primeira delas é Uruguaiana. Por que eu não utilizo, né, Uruguaiana já há algum tempo? Bom, eu sou de Mogi das Cruzes, estou aqui a 50 quilômetros de São Paulo, capital. Então, para mim, não compensa eu descer aqui até quase que o extremo sul do Rio Grande do Sul para que eu faça a saída para Uruguaiana. E até mesmo porque aqui essa aduana, ela é uma aduana muito movimentada, principalmente de caminhões, trânsito de caminhões, tá? Então é uma fronteira que eu já usei no passado, mas eu evito, para mim já não compensa atualmente. Aí depois nós temos aqui a aduana de São Borja. Aqui na aduana de São Borja, pessoal, é uma aduana bem legal, é uma aduana moderna, rápida,
na grande maioria das vezes vazia, tá? Pelo menos de todas as vezes que eu passei por aqui, sempre foi muito tranquilo. E só tem um grande problema. No meu caso, que estou vindo ali de perto de São Paulo, então o caminho que eu estaria fazendo, eu estaria aqui descendo, né? Descendo a BR-116. E quando chega aqui na altura de Vacaria, eu tenho que sair aqui, ó, pela BR-285 e vou cruzando a BR-285 até chegar aqui em São Borja. O grande problema, pelo menos há 3 anos atrás, que foi a última vez que eu utilizei essa aduana de São Borja, é que essa BR-285 ela é uma pista simples, né? Não é duplicada, e em vários trechos com muito trânsito de caminhão, mas muito mesmo, e também vários trechos onde o asfalto também está em mau estado de conservação. Buracos. E outra coisa que eu também acho muito perigoso para uma viagem de moto é quando esses caminhões pesados passam, né, em algumas regiões e deformam o asfalto e criam aqueles calombos, em alguns casos até altos no asfalto. Então isso eu acho extremamente perigoso para a moto, porque numa distração, ou se de repente a gente não visualiza e a gente às vezes dá aquela mexida, aquela mudança, né, de lado da moto e pega uma deformidade dessa, muitas vezes pode acabar causando uma queda, tá? Então tinha alguns trechos que tinham algumas dessas deformações, aí, esses calombos, bem complicado, bem altos até. Então eu já parei de utilizar essa opção aqui de São Borja há 3 anos, ok? Mas volto a dizer, não pela aduana em si, mas sim pelo caminho que eu tinha que fazer para chegar até lá. Então, quais são as opções que realmente eu utilizo atualmente aqui, pessoal? Dionísio Cerqueira e Foz do Iguaçu, sendo que Foz do Iguaçu é a minha opção predileta atualmente. Então, acho que aqui para quem mora, né, aqui no Brasil, do estado do Paraná para cima, eu ainda acho Foz do Iguaçu a melhor alternativa. Lógico, para quem mora aqui no Paraná mais abaixo e de repente não vale a pena subir até Foz do Iguaçu e descer, Dionísio Cerqueira é uma ótima opção. E quem mora aqui mais ao sul, de repente também não vai sair daqui de alguma região e subir, né, para Dionísio Cerqueira ou Foz do Iguaçu para descer. Novamente, então realmente as opções acabam sendo aqui São Borja e Uruguaiana. Ok? Bom, maravilha. No nosso caminho, pessoal, até antes de dar continuidade, a gente vai ter que fazer o seguinte, que é o caminho que 99% das pessoas que vão para o deserto do Atacama fazem, que é passarem aqui por Corrientes e Resistência para pegar o acesso aqui da Ruta 16 e cortar aqui a região do Chaco, a província do Chaco, até chegar ali na altura de Salta e depois continuar a viagem. Então é o seguinte, ó, se a opção for a saída por Foz do Iguaçu, então perfeito, porque quando a gente já entra na Argentina, a gente já começa aqui o acesso pela Ruta 12, tá? RN12. Então essa rodovia aqui, a Ruta 12, ela vem seguindo, até chegar em Corrientes. Aqui a gente tem uma ponte, né, sobre o rio Paraná e dá andamento aqui e começa a pegar a Ruta 16. Então esse é o caminho. Se tiver saindo aqui por Dionísio Cerqueira, a gente vai estar pegando a Ruta 14 desde o início dela. E ao longo da Ruta 14, a gente tem aqui, ó, várias opções de ligação da Ruta 14 com a Ruta 12, tá? Então aqui, pessoal, essa ligação aqui, que seria essa ruta provincial aqui, RP17, eu nunca cheguei a fazer, não sei se ela é asfaltada ou de terra, mas de qualquer forma, a Ruta 14 é uma rodovia muito boa, com trechos novos. Aqui já quando está mais ou menos perto aqui do final da Ruta 14, ela tem um trecho de 2 km de terra, é muito pouco, é terra tranquila, terra batida. Tá, o pessoal está terminando de asfaltar esse trecho.
Então é muito tranquilo para passar com qualquer tipo de moto, tá? Então não se preocupe com esse trechinho de 2 km aqui da Ruta 14. Então, para mim, vale muito a pena seguir aqui pela Ruta 14, tá? E deixar para fazer esse acesso para a Ruta 12 aqui mais para baixo, ó, por essas ligações aqui que são menores. Ou aqui na altura de Oberá, ó, é uma boa opção de Oberá a gente fazer esse acesso aqui, ó, RP 103, para chegar na rodovia 12. Bom, independente de qual seja a opção, é importante saber que da Ruta 14 vai ter que pegar algum acesso que leve até a Ruta 12. Se estiver saindo por São Borja, então temos que pegar aqui a Ruta 14, seguir aqui sentido norte da Ruta 14, depois pegar aqui a Ruta 120 para fazer a ligação aqui com a 12. E se estivermos saindo de Uruguaiana, aí tem que dar uma olhada, pessoal. Eu não conheço, eu nunca acessei essa Ruta 123, tá? Imagino que ela seja boa, tá? Então, se ela for boa, realmente é a melhor opção. Pega aqui de Uruguaiana, sai para a Ruta 14, sobe um pouquinho, acesso para 123, vem aqui até a 12 e da 12 vai subir aqui até Corrientes, tá? Se nas pesquisas aí, quando forem avaliar, pessoal, chegarem à conclusão que esse caminho não é o mais interessante, então, apesar de ser mais longo, mas a alternativa seria realmente subir aqui a Ruta 14, que vai muito bem, ela é uma rodovia que dá para andar tranquilo, dá para andar legal, né? E daqui pegar a 120 para fazer a ligação aqui com a 12, tá? O importante, seja lá então qual aduana que a gente saia, e essas ligações, o importante é saber que a gente tem que chegar até aqui, ó, Resistência e Corrientes. Então, só para a gente exemplificar aqui, eu vou considerar que como se eu tivesse saído por Foz do Iguaçu, para a gente ir seguindo o nosso roteiro. Então, a ideia aqui, pessoal, a cada vídeo, né, que eu vou estar postando durante essa semana aí, né, a Semana Deserto do Atacama, a gente vai estar avançando determinados trechos de uma sugestão aí de roteiro para o deserto do Atacama, aproveitando realmente bastante muita coisa legal que tem pelo caminho, ok? Então, nesse primeiro vídeo aqui, a gente vai considerar a nossa chegada aqui até a cidade de Salta. Bom, quando eu uso a fronteira de Foz do Iguaçu, a primeira cidade aqui que eu acesso na Argentina é Puerto Iguaçu. Então eu vou considerar aqui a partir desse ponto. Então se a gente for jogar aqui como Salta, né, que seria então o primeiro grande trecho aqui do nosso roteiro, aqui, pessoal, estou pondo só para efeito ilustrativo, obviamente que a gente não, isso aqui não é roteiro para um dia, tá? De Puerto Iguaçu até Salta, ó, são 1.446 quilômetros. Então, isso aqui é para, no mínimo, pelo menos, né? Pelo menos 2 dias de viagem aqui, tá? Bom, esse aqui, pessoal, que ele segue, ele vem aqui, ó, vamos dar uma ampliada, ó. Ele vem aqui pela Ruta 12, né? Que a gente vai acabar acessando por qualquer outra das aduanas que a gente acabe optando por sair. E depois que a gente atravessa aqui o Rio Paraná, né, passou Resistência, a gente pega a Ruta 16. E a Ruta 16 nos leva aqui até a ligação da Ruta 9 para que a gente chegue em Salta. Pessoal, qual que é o grande problema que eu vejo aqui nessa Ruta 16? Primeiro, tá, vocês podem, aqui é fácil de notar pelo mapa, é um grande retão, tá? É uma grande reta. E é uma reta que corta uma região aqui, que é a província do Chaco, que não tem, pelo menos na minha opinião, no meu ponto de vista, não tem nenhum atrativo turístico interessante pela rodovia, tá? Ela não corta uma região bonita, com atrações turísticas, com mirantes, com nada, tá? É uma rodovia normal que corta uma série de cidadezinhas pequenas, inclusive. Outra questão é que essa Ruta 16, ela não tem muita infraestrutura ao longo da rodovia. O que eu chamo de não ter infraestrutura? São postos de combustível, na sua grande maioria,
simples, sem loja de conveniência bem estruturada para que a gente possa fazer um bom lanche ou até quem quiser almoçar, apesar que eu nunca recomendo almoçar durante pelo menos os dias mais longos, né, de pilotagem, porque isso depois acaba dando preguiça, dá sonolência, não acho legal, fora o tempo, né, que se perde quando você para almoçar. Então eu sempre sugiro que nos dias, principalmente de quilometragens maiores, que a gente acabe optando por lanches, né? Lanches mais rápidos e leves, de preferência. Então tem essa questão de ser um trecho também com pouca infraestrutura. E também mais um ponto aqui que é o seguinte, ó. Nesse trecho aqui da Ruta 16, que vai de Monte Queimado até Tacopozo, esse trecho aqui tem aproximadamente uns 40 quilômetros. É um trecho da Ruta 16 que está totalmente destruído. É um trecho que já está sem manutenção há muito tempo. É buraco atrás de buraco. Tem trechos que não tem mais nem asfalto, na verdade. É um trecho muito ruim. A gente normalmente leva aqui pelo menos 1 hora só para fazer esse trecho. De 1 hora para mais. Porque é um trecho que você tem que pilotar devagar, porque do contrário você tem uns buracos que é uma verdadeira cratera. Então aqui não dá para abusar, pessoal, porque daí o risco de talvez entortar uma roda, rasgar um pneu, ou até estragar alguma outra coisa da moto é muito grande. Tá? Então é um trecho muito ruim. E eu, toda vez que eu ia aqui para a região do deserto do Atacama, ou que a minha intenção era ir para o norte aqui da Argentina, eu fazia esse caminho porque é o caminho mais tradicional. E aí eu peguei e falei, poxa, mas não é possível, tem que ter outras opções. Então, assim, toda vez que eu viajo, eu sempre gosto de ir tentando descobrir outras alternativas, outros caminhos, também para ir conhecendo coisas novas. Né? Não é só pelo fato de o caminho ser melhor ou mais rápido, ou asfalto melhor, mas principalmente para aproveitar mais e conhecer mais. E aí, no passado, pessoal, acho que uns 3 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a estudar, eu falei, não quero mais ter que usar a Ruta 16 aqui para quando estiver indo para o deserto do Atacama. Eu comecei a estudar algumas opções, eu vi que tinha essa alternativa aqui de subir pela Ruta 11 e pegar a Ruta 81 e vir aqui, ó, sair até aqui a Ruta 34, descer a 34 até São Pedro de Jujuy e daqui acessar para fazer a travessia. Bom, aí tinha alguns detalhes, né, pessoal? Consultando, né, pesquisando aqui informações sobre essa ruta, ela é asfaltada. Eu não cheguei a pesquisar a fundo como é que é a infraestrutura, se a região é bonita ou não. Por quê? Porque por esse caminho a gente não passa aqui por essa região, que é muito legal, que é muito bonita, que é a região de Salta. E mais do que bonita, Salta é um lugar, é uma cidade, é uma região muito estratégica para estar no nosso roteiro, porque é uma cidade com uma infraestrutura muito boa na Argentina. Tá? Salta é a cidade capital da província Salta, e aqui em Salta a gente tem de tudo, a gente tem aeroporto, tem um comércio muito bom, tem concessionárias autorizadas de várias marcas, oficinas para moto grandes, com boa estrutura. Então é uma cidade, uma região muito estratégica para fazer parte do nosso roteiro, porque ao longo do caminho, se a gente tiver qualquer necessidade, não só com a moto, para a gente mesmo, para resolver alguma situação, aqui é um ponto muito interessante para isso. Então eu descartei essa possibilidade. E aí o que acontecia, pessoal? Toda vez que eu vinha aqui para essa região, as pessoas me falavam muito, e eu já tinha consultado para que fizesse um passeio aqui para a região de Cafajate. De Salta até Cafajate são aqui em torno de 140 quilômetros, mais ou menos. Aí eu pensei o seguinte, falei, bom, se quando eu venho para cá, às vezes eu gosto de Salta, vim aqui para Cafajate para passear, porque aqui é uma região muito legal, então e se eu tentar um caminho que eu venha aqui por baixo, já passe por Cafajate para subir para Salta? E foi o que eu comecei a tentar descobrir, pesquisando e também testando na prática. E aí,
o melhor caminho que eu cheguei, pessoal, que é isso, é exatamente o que eu quero compartilhar aqui com vocês, é o seguinte. Então, ó, ao invés de a gente vir, né, da aduana que nós fizemos para Salta pela Ruta 16, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ir fazendo aqui ponto a ponto, que aí fica mais fácil para eu ir mostrando para vocês. A gente vai fazer aqui o início do roteiro o mesmo, como se eu fosse atravessar o Chaco, porque a gente vai ter que seguir aqui pela 12, vai ter que passar por Corrientes, vamos ter que passar por Resistência, vamos ter que pegar aqui o início da Ruta 16. Esse trecho aqui todo da Ruta 16, ele é muito bom, o asfalto está muito legal, sem novidades. E aí, pessoal, só um detalhe importante, que isso é muito comum em vários países da América do Sul, assim como acontece no Brasil. Mesmo quando a gente fala que é uma rodovia muito boa, não significa dizer que ela não possa ter nenhum buraco, nenhum trecho de obra pelo caminho, tá? E isso acontece com muita frequência na Argentina, na Bolívia, no Peru, no Chile até um pouco menos. Mas acontece, acho que em qualquer lugar aqui da América do Sul, tá? Bom, a gente vai seguir aqui pela Ruta 16 e depois que a gente passar Presidência Roque Sáenz Penha, a gente vai ter aqui um acesso para pegar a RN, né, a Ruta 89. Essa Ruta 89, ela é uma pista de mão simples, né, não é duplicada, mas é uma rodovia que está boa, toda asfaltada. E aí a gente vai seguir pela Ruta 89 até chegar aqui na ligação dela com a 34, que é o fim da Ruta 89, tá? E aí a gente vai pegar da 34 e vamos subir aqui, ó, passando por Santiago del Estero. Santiago del Estero é uma cidadezinha que tem uma certa infraestrutura, até pode ser uma opção para dormir, vai encontrar alguma coisinha aqui de hotel e pousada, mas é uma infraestrutura bem relativamente modesta. O ideal mesmo é a gente seguir aqui, ó, passando por Termas de Rio Hondo. Essa cidade de Termas de Rio Hondo é uma região extremamente turística da Argentina, porque tem muito aqui a questão de águas termais. A maioria muitas pousadas de hotéis tem piscinas com águas termais, são águas naturais, aquecida, né? Elas vêm de lençóis freáticos. E é muito legal, né? Normalmente, que nem quando eu saio de Mogi das Cruzes, eu vou estar chegando aqui em Termas de Rio Hondo, dependendo da tocada que eu faça, tamanho do grupo, eu vou estar chegando aqui em Termas do Rio Hondo na metade do terceiro dia, talvez no final do quarto dia. Normalmente eu chego na metade do terceiro dia de viagem, tá? Bom, depende. Mas aí o que é legal? É legal porque a gente já está alguns dias na estrada, já está um pouco cansadão, então aqui vale muito a pena, né? Mesmo que não fique um dia inteiro, eu acho que também não tem necessidade de ficar um dia inteiro em termos de Rio Hondo, mas a gente fizer uma programação e conseguir chegar aqui no hotel, em termos de Rio Hondo, na hora do check-in, que é por volta da hora do almoço, então teria aí uma tarde inteira livre para dar uma boa curtida na estrutura da pousada do hotel, tá? Eu sempre me planejo dessa forma, para chegar em termos do Rio Hondo no início da tarde e dar uma relaxada e aproveitar aqui a região. Inclusive, aqui em termos do Rio Hondo, é onde todo ano acontece uma das etapas do MotoGP na Argentina. Bom, legal. Então aí a gente seguindo, porque aqui o grande objetivo nem é Termas do Rio Hondo, a gente vai seguir sentido Cafajate. E aqui, pessoal, quando eu pesquisei esse caminho, eu vi que tinha um trecho aqui muito legal, né, pelas informações, pelas fotos, que é esse trecho aqui, ó, dessa rodovia, que é a RP-307. Então aqui a gente sai, ó, de Termas do Rio Hondo, continua seguindo pela Ruta 9, pega aqui uma RP, que é a RP-323, tá? E vai fazer aqui o acesso até chegar aqui na RP-307. Essa RP-307, quando eu passei aqui pela primeira vez, na verdade ela se mostrou muito mais bonita, muito mais interessante do que realmente eu tinha visto,
nas fotos, quando eu estava analisando a região. Então a gente já percebe aqui, pessoal, que logo de começo ela atravessa aqui uma região bastante montanhosa, tá? Ó, se a gente mudar aqui a visão para satélite, ó, tá vendo? A gente já percebe aqui, ó, é uma região bastante montanhosa, muito bonita e com muita área verde. E como todo trecho de serra, né, travessia de montanhas, é uma rodovia bastante sinuosa, com muitas curvas. Então, para quem gosta de estrada com curvas quando está viajando de moto, ela é fantástica, é muito legal. E o visual, assim, magnífico, tá? A RP-307, ela é toda asfaltada. Aliás, pessoal, esse roteiro aqui, a grande maioria dele é todo asfaltado. E daquilo que eu vou compartilhar, então, é possível fazer uma viagem de ida e volta para o deserto do Atacama só com asfalto, ou para quem quiser incluir algumas outras coisas muito bonitas pelo caminho, aí já não tem alternativa, aí precisa pegar alguns trechos de rípio. Então, sempre que tiver trecho de rípio, eu vou destacar para vocês. Tá? Quando eu não destacar, eu estou falando única e exclusivamente de rodovias asfaltadas. Tá? Então, até o momento aqui, só estamos falando de rodovias asfaltadas. E aqui, voltando para a RP-307, depois que a gente passa esse trecho aqui de serras, né, de montanhas maravilhosas, muito bonitas, quando a gente está se aproximando de Tafí del Valle, a gente passa aqui ao lado do Dique La Angostura. É uma região muito bonita, é um grande lago aqui, né, um dique maravilhoso, cheio de coisas turísticas ao redor, tá? E a cidade de Tafí del Valle é uma cidade também muito simpática, muito charmosa. Ela tem, assim, é uma cidadezinha com estilo bem europeu, com muitas opções aqui de hotéis, pousadas, restaurantes. Então é um lugar também que, para quem tiver aí mais tranquilo de tempo, até vale a pena passar uma noite. Tá? É porque eu digo mais tranquilo, porque de Termas do Rio Hondo até Tafí del Valle, a quilometragem é curta. Mas, se a pessoa tiver com um tempo de sobra, de repente vale a pena dormir aqui em Tafí del Valle para conhecer um pouco mais a cidade. A RP-307, pessoal, desde o início dela, quando a gente pegou lá perto de Termas do Rio Hondo, até chegar aqui em Tafí del Valle, no geral ela está em bom estado de conservação, ela é muito boa. Tá? Depois que passa a Tafí del Valle, essa continuidade aqui, ela tem alguns trechos que vão ter alguns buracos, volto a dizer, isso é uma coisa que não é incomum na Argentina, tá? E no final da RP-307, quando a gente já estiver aqui, praticamente chegando no entroncamento da RP-307 com a Ruta 40, tá? A famosa, lendária e emblemática Ruta 40, aqui no final a gente tem um trecho também que o asfalto está um pouquinho mais judiado, não de buracos, ele está precisando dar uma recapeada, mas, pessoal, nada preocupante, tá? Dá para ir numa boa, numa boa. Então, essa RP-307 aqui, ao longo de todo o trecho dela, ela é muito bonita, passa por regiões e lugares assim fantásticos, muitos trechos sinuosos, com muito visual para curtir, com muita foto, e vale muito a pena conhecer, tá? Pessoal, uma dica importante que vale aqui, não só para esse trecho, mas para vários trechos em vários países, inclusive Brasil, que é o seguinte: sempre que vocês estiverem com a moto passando por regiões, né, que você está atravessando aí trechos de serra, e é uma região que essas serras, você percebendo que elas na verdade são rochas, né, tome muito cuidado, porque é muito comum das rochas desprender pedras de todos os tamanhos e essas pedras ficarem no meio da pista. Então, como aqui são trechos muito sinuosos, às vezes a gente sai de uma curva e pode deparar com algumas pedras pelo caminho, tá? Se a gente está fazendo aqui esse trecho com tranquilidade, numa velocidade tranquila, não querendo aqui, como a gente costuma dizer, né, raspar a pedaleira no asfalto, a gente vai tirando de letra e é muito tranquilo, tá? Então, não recomendo a gente fazer a RP-307
em alta velocidade. Primeiro porque não é nem para isso, né? Nem é o objetivo de uma viagem como essa. E o visual aqui é fantástico também. Aqui é muito mais para ir curtindo todo o visual aqui do caminho. Tá? Mas essa questão das pedras, bom, pegando aqui o Brasil como exemplo, Serra do Rio do Rastro. Então, quem já foi aqui para a Serra do Rio do Rastro já deve ter se deparado com essa situação de pedras pelo meio da pista. Tá? E aí, pessoal, dando continuidade aqui, depois que a gente termina a RP-307, sobe a Ruta 40, tá? A gente chega aqui na cidade de Cafajate. Tá? Escreve-se Cafajate e lê-se Cafajate, que é uma cidade muito legal, é uma região muito turística da Argentina, é uma cidadezinha muito simpática, com uma ótima estrutura em termos de hotéis, pousadas, para todos os tipos e gostos, tá? Pousadas e hotéis mais no centro da cidade, pousadas e hotéis afastados, tem algumas vinícolas maravilhosas afastadas da cidade, onde você pode se hospedar dentro da vinícola, assim, tem muita opção legal. E no centro da cidade a gente tem ótimas opções também de bares e restaurantes. E uma das grandes atrações aqui da cidade de Cafajate é a parte vinícola. É uma região vinícola muito importante da Argentina. Então, assim como Mendoza é o grande centro produtor de vinhos Malbec na Argentina, essa região de Cafajate é um grande produtor de vinho branco, tá? Vinhos aqui mundialmente conhecidos, tá? Vinhos premiados. Então, é uma região muito interessante. Para quem gosta aqui de vinho, é uma possibilidade bem legal aqui de conhecer uma das regiões aqui vinícolas da Argentina. Bom, seguindo aqui esse nosso roteiro para que a gente vá para Salta, então vamos pôr aqui o nosso destino final dessa primeira etapa do roteiro. Para que a gente, a partir de Cafajate, chegue em Salta, a gente vai estar pegando uma rodovia aqui, que é a RN68. Essa rodovia aqui, pessoal, ela é simplesmente fantástica. Ela tem em torno de uns 140 quilômetros, pouco mais, pouco menos aqui de extensão, mas os primeiros 50 quilômetros, saindo aqui 50, 60 quilômetros, saindo de Cafajate, para mim é o trecho mais lindo dessa rodovia. Assim, ela vai cortando aqui umas regiões montanhosas, assim, simplesmente fantásticas. E nesse trecho aqui inicial desses 50, 60 quilômetros, tem, além de vários outros lugares que dá para você parar, contemplar, tirar foto, mas tem 3 atrações turísticas pelo caminho e elas são muito perto uma da outra, que é o Mirador Três Cruzes, Anfiteatro e Garganta del Diablo. Tá? É fácil de identificar porque tem placas indicando e normalmente sempre tem pessoas paradas, carro parado. É na beira da rodovia o acesso para você estacionar, tá? E que vale muito a pena. Tá? Parem nesses 3 pontos turísticos aqui da RN68. E esse trecho aqui, a rodovia, é muito bonita, gente. É uma região aqui da Argentina de um visual assim deslumbrante. E seguindo aqui, ó, mais acima, antes de chegar em Salta, a gente tem aqui essa região aqui, ó, que é a região do Dique Cabra Corral, que é essa grande área aqui, tá? Que é uma região também lindíssima. Esse Dique Cabra Corral é muito bonito e até pela beleza do local tem muita coisa turística em volta, muitas opções de hotéis, pousadas, passeios. Então, dependendo da sua disponibilidade de tempo, você pode até se hospedar, ó, a saída, quando vem aqui pela RN68, você vai sair por essa rodovia aqui, ó, RP-47, que é toda asfaltada, tá? Aqui você vai encontrar várias opções em todo esse entorno aqui de locais para dormir e até para acampar. E se você resolver e tiver com tempo disponível para dormir por aqui, né, em Cabra Corral, você pode até pegar a moto aqui e explorar mais essa região, ó, tá vendo? Dá para andar muito por aqui, dá para rodar bastante, dá para conhecer muitos lugares legais. Então tudo vai depender da sua disponibilidade de tempo. Se você não tiver com tanto tempo sobrando assim,
Então você pode só vir até aqui, ou nem pousar, né? Só vir aqui conhecer, de repente atravessa aqui a ponte, anda um pouquinho mais, tira umas fotos, curte o visual, volta e segue o seu caminho aqui para Salta, tá? Então tudo vai depender da disponibilidade aqui. E aí finalmente estaríamos chegando em Salta. Então aqui, pessoal, o que acontece? Ó, fazendo esse roteiro aqui, que eu estou sugerindo fortemente para vocês, por esse caminho a gente tem aqui de Puerto Iguaçu até chegar em Salta, 1769. Se a gente seguisse direto aqui pela Ruta 16, estava dando 1400 e alguma coisa. A gente está falando aqui, pessoal, de uma diferença de menos de 350 quilômetros. Deve dar aqui em torno de uns 330, mais ou menos, a mais, tá? E aqui, o que eu recomendo fortemente fazer esse caminho, essa volta, não é tanto porque aqui é uma reta apenas, tá? Ou porque tem 40 km de buraco. É porque esse trecho aqui não tem nada de emocionante para você curtir a pilotagem ou de visual bonito para ver. Já por aqui, ó, a partir de Termas do Rio Rondo até chegar em Salta, tem muita coisa maravilhosa aqui pelo caminho. Tanto de estradas, de visual, de pontos turísticos, de cidades legais pelo caminho. Então, quando a gente fala aqui de 330 km a mais, pessoal, eu particularmente acho muito pouco, considerando o que isso acrescenta na viagem. Todas as pessoas, tem mais ou menos uns 3 anos que eu mapeei esse caminho e passei a fazer esse caminho. Já recomendei esse roteiro aqui para muitas pessoas, mas muitas mesmo. E todos os grupos que eu levo para o deserto do Atacama, eu sempre faço esse caminho. E olha, o retorno que eu tive de todos que seguiram essa minha sugestão sempre foram muito positivo. Nunca ninguém se arrependeu, até hoje pelo menos, de ter feito esse caminho, tá? Bom, esses 330 km a mais, pessoal, a gente poderia pensar assim, poxa, em meio dia de viagem dá para eu matar. Mas eu consideraria um dia a mais de viagem no roteiro. Por quê? Porque a gente tem muitos trechos aqui sinuosos e muitas paradas turísticas. Então só vale a pena fazer esse caminho aqui se for para a gente realmente curtir, tá? Então, o que eu recomendo é que a gente considere, se comparado com esse caminho vindo pela Ruta 16, que a gente considere um dia a mais no nosso roteiro, até a gente chegar aqui em Salta, tá? E vale muito a pena, pessoal. Cada quilômetro a mais rodado aqui desse caminho alternativo vale muito a pena, tá? Então, é lógico que a gente, quando está fazendo uma viagem, a gente tem que focar realmente, a gente não pode toda hora se desprender muito do nosso objetivo, porque senão a gente acaba perdendo a oportunidade de conhecer melhor a região que a gente realmente pretende explorar na nossa viagem, tá? Mas aqui nesse caso, como já estamos aqui numa boa quilometragem desde que saímos de casa, aqui sim eu acho que vale a pena acrescentar esse um dia aqui no roteiro, ainda que a gente não tenha chego na região do deserto do Atacama, ok? Bom, então, pessoal, para o vídeo de hoje aí, para o nosso primeiro vídeo da semana Deserto do Atacama, fica então essa dica sobre as aduanas e também sobre como a gente transformar esse início da viagem, né, como a gente eliminar esse trecho, que para mim eu acho um trecho chato da Ruta 16 e também esses 40 quilômetros de buraqueira, como a gente trocar isso por uma região lindíssima da Argentina, acrescentando aqui muitas fotos, vídeos e lembranças na sua viagem, com apenas um dia a mais no roteiro, tá? Então é isso aí, pessoal. Aí então eu encerro o nosso primeiro vídeo da semana Deserto do Atacama. E no próximo vídeo a gente vai dar continuidade seguindo aqui a partir de Salta e no sentido São Pedro de Atacama. Então um grande abraço a todos e até breve.